Olá, gente. Hoje estou trazendo essa aula, né, prática sobre circuito elétrico, um circuito bem básico, quando a gente vai usar uma protoboard, que é essa plaquinha aqui, a placa de ensaio. Aqui é como se fosse duas placas, né? Tem uma divisão aqui. Essa protoboard, essa placa de ensaio, ela tem as trilhas, onde cada furinho desse aqui a gente vai adicionar os elementos do circuito. Aí eu tenho aqui essas linhas aqui na horizontal, que cada linha na horizontal tem um potencial diferente das linhas verticais. Então essas linhas verticais, que são as trilhas, cada uma delas tem o mesmo valor. É como se estivesse compartilhando a mesma trilha na vertical, na horizontal não. Então a gente sempre vai usar a nossa plaquinha nesse sentido aqui, que é o sentido mais, vamos dizer assim, fácil de compreender. Além dessa placa da protoboard, a gente vai usar o diodo emissor de luz, são os LEDs, o vermelho, o verde e o vermelho e o amarelo. São esses três aqui que a gente vai usar. Cada um desses tem um valor máximo e mínimo para poder funcionar. Se você passar do máximo, aí você vai queimar, né, o diodo. E se você dispuser, se você colocar uma tensão pequena, ele não funciona, ele não vai ligar. Tá? O detalhe aqui é que a perninha desse diodo emissor de luz, ele tem uma diferençazinha, né? Uma é maior do que a outra. A perninha maior é a perninha positiva e a menor é a negativa. E a gente vai usar sempre nesse sentido aqui, da maior para menor. Além desse elemento, a gente vai usar um resistor. Esse resistor aqui de 330 ohm é o resistor que vai servir para diminuir a passagem de corrente elétrica e não queimar os dispositivos que a gente vai usar. No caso aqui, a gente vai usar o diodo emissor de luz, o LED. E a gente vai usar a nossa fonte de tensão, que são essas duas pilhas em série, tá? Então, cada uma tem 1,5, vai ter o total de 3. No caso aqui dessa pilha, desse sistema aqui, o fiozinho vermelho vai ser o fiozinho positivo e o preto vai ser o nosso fio negativo, ou também chamado de terra. Ok? Então, vamos aqui verificar primeiro o valor do resistor que a gente vai usar, usando esse aparelho aqui, que é um multímetro. Tá? Eu tenho aqui o multímetro e eu vou colocar aqui as ponteiras desse multímetro em cada perninha do meu resistor. Tenho aqui o resistor, eu vou medir qual é a resistência desse resistor, colocando de um lado de uma perninha, uma ponteira, e do outro lado. E vou analisar lá no display do multímetro qual foi o valor da resistência. No caso aqui vai dar aproximadamente 330, que é o valor da resistência aqui desse meu resistor. Então é ele que a gente vai usar. Quanto maior a resistência, menor vai ser a passagem de corrente, e vai depender de cada equipamento que você vai usar. Vou começar com o amarelo, montar um circuito com LED amarelo, e a gente vai ver se ele vai acender ou não usando aquele sistema de pilhas, né, de 3 volts, e esse resistor aqui. Eu vou colocar na minha protoboard, eu vou escolher um local aqui, e em cada trilha eu vou inserir aqui nesses furinhos uma perna, né? Eu vou inserir no furinho uma perna maior e no outro a perna menor. Então eu vou escolher aqui a trilha número 5 e vou inserir a perninha maior em qualquer uma dessas 5 aberturas aqui. Então eu vou escolher essa primeira para colocar o meu LED. Pronto, inseri o meu LED, a perna maior vem primeiro, e em seguida a perna menor. Você poderia colocar aqui na sequência, na próxima trilha, mas eu coloquei uma trilha depois. Então tenho aqui a inserção desse meu LED. E agora, para proteger, eu vou inserir esse elemento que é o resistor. Eu vou inserir ele no início, né, melhor dizendo,
Na segunda perninha do LED, eu vou inserir esse meu resistor e eu vou escolher uma outra trilha para inserir a segunda perninha desse resistor. Então, eles vão estar compartilhando uma mesma trilha, né? Como se a corrente saísse daqui e viesse para cá, né? Porque essa trilha aqui que eles estão compartilhando, a trilha na vertical, ela tem o mesmo potencial, tá? Pronto, e agora eu vou inserir a minha fonte de tensão de 3 volts. Eu vou colocar a pontinha vermelha desse lado e o terra desse lado para fechar o circuito, tá? Então vou inserir o fio positivo desse lado, né, da mesma trilha da perninha maior do LED, né, do emissor de luz. Vou tirar esse daqui para não atrapalhar, e vou inserir a outra ponta da minha fonte de tensão, as duas pilhas, na perninha do resistor, e vou verificar que o LED, né, o LED acendeu. Uma outra coisa que a gente pode verificar é saber qual é a tensão que está passando aqui nesse resistor e, por consequência, qual é a tensão que está passando no meu LED amarelo, tá? Aí você vai usar o multímetro, né? Vai botar na escala de tensão, né? Estou usando aqui a escala de tensão e vou colocar a minha ponteira. Aqui você pode escolher qualquer, não tem problema. O que vai modificar qual lado você vai colocar, se é o vermelho ou o preto, é só a questão do sinal, né? Então vou colocar em cima do resistor, de um lado preto e do outro vermelho, a ponteira preta e a ponteira vermelha, e verificar qual é a tensão que está saindo lá, que está sendo aqui nesse resistor. Está saindo uma tensão de 1,08. Então a tensão aqui é de 1,08, então em consequência a tensão que está passando aqui nesse LED é de aproximadamente 2, né? Já que a pilha vai ter uma tensão de 3. Se ela tiver nova vai ser 3, se tiver mais usada ela vai diminuir. Então vamos verificar qual é a tensão aqui de fato no meu que está passando aqui nesse LED. Tá passando 1,8. Então 1,8 mais 1,08 vai dar quase 3. Então, de fato, essa pilha ela já está um pouco gasta, né? Se tivesse realmente 3 volts, estaria passando, se um está passando 1, o outro estaria passando 2. Então, vamos verificar agora utilizando o LED verde, para verificar se há alguma mudança com relação à tensão. Eu vou tirar aqui a tensão aqui do circuito e vou trocar apenas a posição, tirar esse LED aqui, o amarelo, e colocar o verde, porque o verde a gente vai verificar que tem uma pequena diferençazinha com relação ao uso, né, do funcionamento, a tensão dele. Então vou colocar aqui a perninha maior primeiro e a menor em sequência, e agora vou fechar o circuito com o fio preto, que é o fio terra, que vai na segunda perna na minha resistência. Então ligou, né? Então funcionou, conseguiu funcionar, e a gente vai medir qual é a tensão no resistor de 330 ohm. Então vou colocar aqui as duas ponteiras sobre o resistor e a gente percebe que há uma diminuição no valor da tensão, né? Isso porque esse LED verde ele precisa de uma tensão maior para poder funcionar. No outro a gente viu que era 1,8, né, para poder funcionar com essa resistência. Esse aqui é 1,94. Tá? Então esse aqui ele precisa de uma tensão maior. E para finalizar a gente vai verificar o vermelho. Vou tirar aqui, colocar o meu LED vermelho e verificar se ele tem uma tensão diferente, se ele precisa de uma tensão diferente em comparação com os outros dois diodos, né, para uma tensão de 3 volts ou aproximadamente 3 volts. Liguei aqui o circuito, fechei lá com o fio negativo, que é o fio terra. Vou inserir aqui a ponteira, arrumar o contato aqui, vou inserir
e verificar qual é a tensão. A tensão é de... Cadê? Ele não está bem encaixado. Vamos ver aqui se dá para a gente ver. 0,90. Tá um pouco difícil de ver. Pronto, 1,02. Esse diodo aqui, ele precisa de uma tensão maior. Ele deve estar com algum mau contato, já está perto do fim do funcionamento. Ele precisa de uma tensão maior do que o diodo amarelo. O diodo amarelo, ele precisa de uma tensão de 1,82. E a gente vai ver qual é a tensão que ele vai precisar ter para poder funcionar. Vamos ver aqui. 1,88, um pouquinho maior do que o diodo amarelo. Então, se a gente vai comparar os 3 LEDs, os 3 diodos emissor de luz, aquele que precisa de uma tensão maior para funcionar é o verde. O verde é uma tensão um pouco maior do que o vermelho, que é maior do que o amarelo. Isso acontece também com o azul e com o branco. Cada um vai ter um nível mínimo de funcionamento, de tensão para poder funcionar, para poder ligar, tá? Bem, essa foi a dica de hoje, uma aula prática aí que você vai precisar para poder entender os projetos que a gente vai fazer ao longo do ano, ok? A gente volta aí numa próxima. Até mais.